Bom dia, irmãos. Reservamos todo o primeiro domingo do mês para termos um momento de jejum e oração. Vamos nos unir no Espírito para que saibamos orar como convém e que os nossos pedidos estejam sintonizados com a sua vontade. Vamos orar? Ore, agradecendo pelo cuidado de Deus por nossas famílias, pela Igreja, por mais um dia de vida, pelo perdão e salvação. Ore, agradecendo pelos profissionais de saúde e ore também pela situação crítica que o nosso sistema de saúde está enfrentando. Ore pedindo misericórdia a Deus diante de tantas mortes e sofrimento. Peça consolo às famílias enlutadas pela perda dos seus entes queridos e ore pela cura e livramento dos que estão em recuperação. Ore agradecendo pelos pesquisadores que têm desenvolvido vacinas e remédios e ore também para que a campanha de vacinação seja rápida e eficaz. Ore agradecendo pelas pessoas que têm se preocupado com os desempregados e também pelo auxílio para aliviar as suas necessidades.
Ore pelos nossos governantes, que eles possam ter temor e tremor, amor e compaixão, sabedoria e coragem para fazer o que é certo. Ore para que o Senhor os auxilie nas tomadas de decisões. Ore pelas nossas lideranças espirituais, para que elas conduzam o seu rebanho com a verdade e amor bíblico, que promovam unidade e sejam exemplos de humildade e sabedoria. Ore pelos pais e mães, famílias e casamentos, pelos idosos, crianças, adolescentes e jovens, para que o teu povo seja sal e luz em meio às trevas, e que prevaleça a tua vontade na terra como no céu. Ore pelas mulheres, em especial aquelas fragilizadas pelo abandono ou sobrecarga pelas múltiplas responsabilidades que exercem. Ore pelo arrependimento, peça perdão pelo orgulho, vaidade e todas as coisas que te afastam da vontade de Deus. O Senhor nos disse que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e te buscar, então tu ouvirás as nossas preces e terá compaixão de nós.
Ó Senhor, nós somos o teu povo. Pedimos, Senhor, que mude os nossos corações e, se possível, afasta de nós o cálice dessa pandemia. Deus, santifique o teu povo, purifique mentes e corações, santifique os casamentos e relacionamentos, cure mentes e corações, levante uma nova geração que se afaste da idolatria e adore verdadeiramente o Senhor. Santifique a tua amada igreja e que possamos te adorar com fervor. Glorificado seja o teu nome por meio de nós e das nossas obras. E por fim, oramos pela salvação de todos aqueles que amamos e de todos aqueles que o Senhor ama. E o Senhor ama a todos os povos e nações. Pedimos que nos dê esse mesmo amor pela tua missão. Pedimos que levante mais trabalhadores para a tua obra e também sustente e renove aqueles que estão no campo ou que voltaram do campo por terem sido fechadas as suas fronteiras. Ajude-nos a aproveitar todas as oportunidades para compartilhar o teu evangelho de salvação e nos dê intrepidez, ousadia, coragem e sabedoria, que nenhum deles se perca. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Bom, o ano parece que começou ontem, mas já estamos entrando na primeira semana de março. Incrível, não? O tempo tem passado tão rápido. Mas como você tem passado os seus dias? Preocupado, cansado ou esperançoso, confiante e dedicado à oração? Sabemos que os dias não têm sido fáceis, mas é tão bom saber que Deus está em todos eles e tem nos acompanhado durante todos os dias da nossa vida. Vamos começar o nosso culto de hoje com uma oração? Querido Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua companhia, pela Tua condução, pelo Teu cuidado, pelas forças que o Senhor tem nos dado, por todos os amigos, parentes, pessoas que têm cuidado de nós e também têm nos ajudado a passar por esse período, nos encorajando e nos ajudando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor tem mostrado a Tua misericórdia, a Tua bondade através de tantas coisas boas, Senhor, através dos profissionais da saúde que têm se dedicado, através dos pesquisadores, através da Tua natureza, que tem sido também tão generosa e tão bondosa para conosco. Obrigada pela chuva, pelo sol, pelo ar. Obrigada, Senhor, pelo Teu imenso amor que nunca nos deixou. Nós queremos entregar o nosso culto de hoje, nesta manhã, que o Senhor possa se agradar de nós e do nosso tempo dedicado para Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós temos aproveitado o nosso tempo para buscar e fazer a vontade de Deus? E você conhece a vontade de Deus? Uma das vontades de Deus reveladas claramente para nós é que nós tenhamos um coração agradecido. Não só um coração agradecido, mas uma boca cheia de louvor, porque motivos não nos faltam.
porque cada dia, cada vida, cada fôlego, tudo que existe, só existe por causa do nosso Criador e sustentador de todas as coisas. E tudo também fica mais belo quando nós sentimos o seu amor. Eu quero então adorar ao Senhor nesta manhã, inspirado num cântico. Nós não sabemos a melodia, mas está escrito lá em Salmo 66, que diz assim: aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus: que tremendos são os teus feitos! Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Toda a terra louve ao Senhor. Vamos então cantar essa próxima música? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Vocês perceberam que no último estrofe dessa música nós cantamos assim, que o que nos cabe fazer é tudo dedicar, como oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para o teu louvor. Eu imagino o quanto este louvor cantado com um coração sincero agrada muito a Deus. Esse é o nosso culto racional. Essa é a nossa dedicação, nossa consagração de tudo que nós somos e de tudo que nós temos para Ele. É dizer para Deus: tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ti. É nesse espírito que consagramos as nossas ofertas e os nossos dízimos. O salmista também diz no versículo 13 e 14 que entrarei na Tua casa com holocaustos, pagarei os meus votos, aquilo que meus lábios proferiram no dia da angústia. Vamos cumprir com fidelidade aquilo que nós falamos ao Senhor?
2 Coríntios 9:7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode entregar seus dízimos e ofertas por meio de transferência ou depósito na nossa conta bancária. Se quiser utilizar o Pix, coloque o nosso e-mail como chave ou o QR Code para fazer a transferência. Você também pode utilizar cartão de crédito ou boleto seguindo o link ou QR Code. Uma outra opção é combinar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Vamos então orar pelas ofertas? Querido Deus, obrigada pelo privilégio de nós podermos contribuir para a Tua obra usando os nossos recursos. Obrigada pela força que o Senhor nos dá, sabedoria, para nós podermos trabalhar e também podermos ajudar os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de dar, porque o Senhor tem nos dado tanto, o Senhor tem nos abençoado tanto, e é nosso desejo também contribuir para o Teu reino, para que muitas pessoas também possam conhecer a Ti, muitas pessoas possam ter suas vidas renovadas, sustentadas, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel e nós queremos ser fiéis também nos nossos dízimos e ofertas para Ti. Que o Senhor se agrade de nós e das nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a ler Salmo 66, versículo 8 em diante, que diz assim: bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois Tu, ó Deus, nos provaste, Tu nos refinaste como se faz com a prata. Sabe, nosso Deus é soberano. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos tudo. Ele é aquele que preserva, Ele guarda, mas Ele também é aquele que nos prova e permite que coisas difíceis venham sobre nós. Ele dá a vida e Ele recolhe também. Ele controla, sustenta o universo com suas mãos. Ele é o Senhor do universo e a Ele louvemos. Que está sentado no trono, reinando soberano, seja a glória ao Rei do universo, autor da existência, seja a honra, seja o louvor, toda adoração. Eu Shaddai, Adonai, Tu és o único Senhor, Tu és o único Senhor, Criador da terra, céu e mar. Tu és o único Senhor, Tu és o único Senhor, na revelação de quem Tu és, eu posso descansar, eu posso adorar, pois o meu maior tesouro é Te chamar de Pai. Abba, Pai. Ao que está sentado no trono, reinando soberano, seja a glória
Rei do universo, autor da existência, seja a honra, seja o louvor e toda adoração. El Shaddai, Adonai, tu és o único Senhor, tu és o único Senhor, Criador da terra, céu e mar. Tu és o único Senhor, tu és o único Senhor, na revelação de quem tu és, eu posso descansar, eu posso adorar, pois o meu maior tesouro é te chamar de Pai. Abba, maravilhoso conselheiro, Deus santo, justo e verdadeiro, Ele que era, que é e que há de vir. De eternidade a eternidade, nunca se ouviu falar de um Deus assim, Alfa e Ômega, princípio e fim, meu Pai que se inclina pra cuidar de mim. Meu Deus, tu és o único Senhor, tu és o único Senhor, Criador da terra, céu e mar. Tu és o único Senhor, tu és o único Senhor, na revelação de quem tu és, eu posso descansar, eu posso adorar, pois o meu maior tesouro é te chamar de Pai. Pois o meu maior tesouro é te chamar de Pai. Abba, Pai. Como é bom saber que temos um Pai amoroso que nos ouve. Vamos continuar lendo o Salmo 66, versículo 16 a 20, e depois teremos o nosso momento de intercessão. Venham e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Vamos orar? Senhor, obrigada pelo teu amor, teu cuidado e obrigada pela oportunidade que hoje nós temos de juntos, como igreja, interceder por nossos irmãos. Te pedimos nesse momento pelos nossos irmãos que estão na batalha contra a Covid-19. Te pedimos pela Rosemarie, a Laudiceia, o Almarildo, a Maria de Lourdes, a Catherine e o esposo e também o pastor Davi. E sabemos que não são só eles, mas temos muitos irmãos que estão enfrentando essa doença. Pedimos a Deus que o Senhor os visite, os dê cura, renove as suas forças e que eles possam sim vencer essa batalha, ó Deus. Te agradecemos pela vida da Mariana e do William, que eles estão em recuperação contra a Covid. Obrigada porque o Senhor esteve com eles em todos os momentos e nós pedimos pela total recuperação da vida de cada um deles. Oramos pela Maura e pela mãe da Liz
oramos em especial pelos seus relacionamentos. Oramos para que o Senhor as ajude nesse momento difícil. Pedimos para que o seu amor, sua bondade, seu discernimento estejam presentes nesses lares, Pai. Oramos também pela Sara. Oramos para que o Senhor a liberte do vício do álcool e pedimos para que ela tenha uma oportunidade de te conhecer e encontrar então alegria e paz no Senhor. Agradecemos pelos bebês que nasceram essa semana, a Paola, que é sobrinha da Nayara, e a neta da Laís e do Elcio. Somos gratos porque o Senhor nos ouve, o Senhor ouviu nossas orações, cuidou das mamães durante todo o momento do parto e agradecemos porque as meninas nasceram bem e com muita saúde. Muito obrigada, Deus. E é isso que nós oramos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos então aos aniversariantes dessa semana. Hoje, dia 7, é aniversário do pastor Daniel e também do nosso irmão Ronaldo Matiasi. No dia 8, André Ribeiro e Rogério Santos fazem aniversário. No dia 9, a Katsui Takeda. E no dia 10, Lourenço Almeida e Luiz Boy. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que nós possamos estar celebrando a vida deles, né, e nos alegrando com eles também. Em Salmo 91 tem um versículo que diz: ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos coração sábio. Vamos também aprender a contar as bênçãos para que o nosso coração seja cada vez mais grato. Se na vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes a teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canções alegres dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus controla sim. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Eu gostaria de compartilhar uma música nova, baseada no texto de Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Todas as vezes que eu lia esse louvor que o apóstolo Paulo escreveu no seu compêndio teológico, que ele escreveu aos cristãos em Roma, ele conclui então com um louvor esplêndido, declarando a sabedoria e a soberania de Deus. E ele coloca o quão inescrutáveis, ou seja, não dá para entender direito, quão insondáveis são os seus planos e os seus pensamentos.
essa nossa mente limitada não consegue compreender totalmente a sua transcendência. O que nós podemos conhecer de Deus, Ele nos revelou. E a nós então resta adorá-lo, louvar essa sua glória e dar-lhe a honra e reconhecer o seu poder. Então, transformei esse texto num louvor cantável que apresentarei a vocês nesta manhã. Que você possa louvar a esse Deus maravilhoso juntamente conosco. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento, quão insondáveis são os teus juízos, ó Deus, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele antes para que mereça algo? Porque dele, por meio dele, para ele são. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória, hoje e sempre, eternamente. Amém. A ele seja a glória. Amém. Oi, gente. Estou aqui para avisar os membros da nossa igreja que a gente vai ter uma assembleia extraordinária. O Daniel Tanaka, que era nosso delegado, ele não pode mais ser delegado porque agora ele é candidato ao Ministério do Concílio. Ele está caminhando para se tornar pastor e nessa fase não pode ser delegado. E aí a gente tem o Luiz Boy como delegado, tinha o Daniel Tanaka, e a partir do ano passado, na verdade ano retrasado, a gente tem direito a um terceiro delegado, porque o Binho foi ordenado, né? Então a gente tem direito a 3 delegados. Um dos suplentes assumiu a terceira vaga, que é a Tafni, e como o Dan deixou de ser delegado, então o Dago, que era outro suplente, assumiu também. Então a gente está com 3 delegados, mas não tem nenhum suplente. A função do suplente é substituir caso um dos delegados deixe o seu cargo por alguma razão. Como a gente ficou sem nenhum, a gente vai fazer uma eleição agora nos dias 20 e 21, sábado e domingo. E para isso a gente vai mandar um formulário para todos que são membros para você escolher. Vai ter 6 nomes e desses 6 nomes você pode escolher 3 nomes. Se colocar 4 nomes, a gente vai anular o voto. Você vai falar, mas eu só quero votar em 2. Em 2 você pode votar, em 1 pode votar. De preferência, vote em 3. Né? Mas se votar em 4, 5, 6, aí a gente vai desconsiderar o voto. Tá bom? No sábado à tarde, das 2 até as 5, e no domingo à tarde também das 2 até as 5, 14 a 17 horas, vai ter alguém na igreja com esse formulário impresso. Caso você não tenha conseguido acessar pela internet e voltar ali, você pode vir até a igreja ou telefona para a gente ir até a sua casa para você fazer esse voto, tá bom? Por favor, participe com a gente, ajude a gente a escolher os nossos candidatos.
vamos então passar para o momento de oração, né, pelo nosso pastor, que vai trazer a mensagem para nós nesta manhã. Vamos orar? Querido Deus, Criador e sustentador de toda a vida e de nossa vida, obrigada porque hoje nós podemos estar junto com nossos irmãos, num coração, num espírito, para louvar-te, porque o Senhor é tão bom e as tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã. Nesta manhã nós queremos estar com ouvidos atentos e coração aberto para a tua palavra, que ela venha com poder e traga crescimento, transformação e fruto em nossas vidas. Use a vida e as palavras que o Senhor colocou na boca do pastor Daniel e que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, sinta-se parte da nossa igreja. A gente sempre fala para o pessoal assistir às 9 da manhã, mas se você está assistindo num outro horário, é bem-vindo do mesmo jeito, tá bom? Quero falar sobre gratidão. Gratidão, que é um tema até de outras religiões, né? Mais conhecido como um lema de outras religiões, mas que devia ser mais parte do cristianismo, porque envolve alguns elementos importantes da nossa compreensão de Deus e compreensão do mundo. Porque, como você bem sabe, a gente vive num mundo decaído, né? A criação de Deus perfeita, que foi afetada, que foi contaminada pelo pecado, e isso provoca uma série de turbulências, né, na harmonia imaginada por Deus inicialmente. Mas não surpreende Deus, porque diz a Bíblia que antes mesmo da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido morto por mim, morto por você. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para esse mundo caído, mundo distorcido, os cristãos olham para um outro mundo, invisível, espiritual, que a gente chama de Reino de Deus. E os dois são verdadeiros. E a gente precisa manter os dois em perspectiva. Porque se você olha só para o mundo daqui, a gente tem uma esperança de que o mundo possa melhorar, mas se você olha ao longo da história, você sente que algo não está indo bem. E essa pandemia, junto com a corrupção, né, de compra respirador, compra remédio que não serve, paga, né, superfaturamentos, esse negócio mostra que esse mundo não tem uma esperança porque não tem pessoas boas o suficiente, ou as pessoas más, malignas que existem, elas conseguem estragar todo o resto, né? E ao mesmo tempo, se você olha só para o céu, olha só para o reino de Deus, não olha para esse mundo, talvez você não consiga se compadecer daqueles que sofrem, daqueles que são oprimidos, daqueles que têm seus direitos tolhidos, né? Por isso, como cristãos, a gente deve manter perspectiva celeste, invisível, e terrena, visível ao mesmo tempo. Se vocês lembram do chamado de Abraão, lá em Gênesis 12, quando Deus convoca Abraão para olhar o céu e diz: conta as estrelas, a sua descendência vai ser desse jeito. E Abraão tinha 75 anos, e até então não tinha nenhum filho. A sua esposa também já de idade, não só de idade, já tinha chegado na menopausa, e mais do que isso, ela sempre foi infértil, nunca conseguiu engravidar. Então Abraão sabe da sua situação, sabe da situação da sua esposa, mas como diz lá em Romanos 4, 19 e 20, ele não duvidou e nem foi incrédulo da promessa de Deus. Então ele reconheceu a realidade de Deus, sem desconsiderar a realidade desse mundo. Então os cristãos devem ser pessoas que olham para os fatos, né? Um cristão não pode ser alguém envolvido em fake news, envolvido, por exemplo, em terra plana, acreditar que a terra é plana. Ou tem cada dia uma loucura diferente, dizendo que a vacina está ligada com o 5G e que o Bill Gates, todas essas teorias da conspiração, precisam passar por um crivo de verdade. Pessoas
inteligentes, né, devem saber pesquisar nos lugares certos, né? E não só pessoas inteligentes, mas cristãos de modo geral deviam saber reconhecer, saber distinguir a verdade da mentira. A Elizabeth Elliot perdeu o marido, e ele foi assassinado. Assim, você pode dizer, não, Deus levou, né? Ele se tornou um mártir, né? São figuras de expressão bonitas, mas o fato é que ele foi assassinado pelos índios Waorani, e isso tem consequências para o mundo real, né? Ela se tornou viúva, com todas as consequências da perda do marido. Eles eram pais de uma menininha com menos de 1 ano, né? Para quem não assistiu o culto 2 semanas atrás, eu mencionei a história desses 5 jovens universitários cristãos que foram ao Equador para falar de Deus, para quem nunca tinha ouvido falar de Deus, né? E foi nessa Amazônia equatoriana que esses 5 jovens foram mortos pelos índios Aucas ou Waoranis. A história deles está nesse livro, O Piloto da Selva, da editora Betânia, uma edição já esgotada. Talvez você encontre pela estante virtual, por exemplo. E tem essa história atualizada nesse filme chamado Terra Selvagem. Em inglês é Na Ponta da Lança. Aliás, o vídeo está no YouTube. E eu vou pedir para o Dan deixar aqui na descrição do vídeo. Ele está dublado e uma qualidade de vídeo razoável, né? E a história é contada pelo filho do Nate Sent, o piloto. E o final é surpreendente. Sem spoilers aqui, você vai assistir, espero que Deus possa falar com você também. E aí, voltando para essa frase da Elizabeth Elliot, é um conceito bem abrangente sobre sofrimento. Ela define sofrimento como ter aquilo que você não deseja. Você não queria aquilo de jeito nenhum e isso apareceu na sua frente, está acontecendo na sua vida. Ou a falta daquilo que você gostaria. Você deseja uma coisa que não tem. Então, esse conceito vai desde dor de cabeça, perder a vaga no estacionamento, pagar impostos, né, dor de dente, até as coisas mais terríveis, como um diagnóstico de uma doença incurável, ou a perda de um ente querido, fechamento da empresa. A mensagem de Deus na Bíblia toda é: amo vocês. Amo vocês. Existe sofrimento no mundo, mas Deus é amor. E o amor dele é muito mais profundo e real do que você sequer vai experimentar numa relação com uma outra pessoa aqui nesse mundo. Você não vai conseguir amar e nem vai ser amado com a intensidade e profundidade que Deus ama você. E mais do que isso, não só o amor de Deus é muito maior, mas a inteligência, a sabedoria, a perspicácia de Deus também são muito maiores do que os nossos. E por mais inteligente ou sábio que você seja. E quando você tem isso claro para você, que Deus é amoroso profundamente, que Deus é sábio, fica mais fácil quando vem coisas ruins na nossa vida e a gente pode dizer: bom, se Deus está no controle, eu posso aceitar isso, eu posso receber isso. Não queria, mas Deus tem um plano para isso. Assim como Paulo, né, o apóstolo Paulo diz que teve uma visão do céu ali, teve uma visão celestial. Ele diz que para não se ensoberbecer, para não ficar arrogante, orgulhoso como Satanás, Deus envia um espinho na carne, mensageiro de Satanás. É engraçado, né? Até o mensageiro de Satanás é enviado por Deus, né? Porque Deus está no controle, inclusive, sobre Satanás, inclusive sobre o mal que Satanás causa. E o objetivo desse espinho era para que Paulo não se ensoberbecesse, não se tornasse arrogante, não se achasse o suprassumo. Você lembra também de Jesus, quando a gente fala de aceitação, quando ele está lá no Getsemane, né, no jardim, junto com os discípulos, né, não tão junto, né, porque os discípulos ficam dormindo um pouco mais para trás, mas é quando Jesus diz: Senhor, eu não quero tomar esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice, né, essa taça, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A gente às vezes não quer aceitar porque é muito doído.
E você sabe que quando Jesus está ali, ele está sofrendo, e o sofrimento é tão grande que ele começa a suar sangue. O sofrimento é grande não só porque ele sabe que vai morrer, mas por causa de tudo o que vai acontecer até a morte dele. Ele sabe que lá na cruz ele vai ser abandonado por Deus, inclusive. Então, todo esse peso, toda essa carga cai sobre ele. E a resposta de Jesus é: faça-se a tua vontade. Então, aqui a gente está falando de aceitação, para depois falar de gratidão. Será que dá para distinguir um cristão de um não cristão? Será que dá para distinguir uma mulher que é cristã da mulher que não é cristã? O homem que é cristão do homem que não é cristão? O jovem que é cristão do jovem que não é cristão? Não é porque é cristão jovem que ele vai ser diferente dos outros cristãos. Mas se ele é um jovem cristão, ele precisa ser diferente dos outros jovens. Esse qualificativo de cristão devia fazer mudança na vida dele, devia ser um ponto de inflexão na vida dele. E eu espero que um dia você possa dizer com alegria: olha, aquela pessoa, ela é cristã de verdade. E espero que nesse dia também você possa ser apontado como alguém que é cristão. Porque você vive valores diferentes, você transmite paz, transmite serenidade por onde você anda. Então, duas coisas que devem distinguir um cristão de um não cristão são essas aqui: aceitação e gratidão. Às vezes elas são intercambiadas, elas andam muito próximas, porque a gente não pode ser grato por uma coisa que a gente não aceita, não é verdade? Por exemplo, essa coisa de receber presente que a gente não sabe direito por que recebeu. Não sei, vai que na sua família tem uma tia, tem uma madrinha que entrega sempre um presente que você não usa. Né? Lenço de pano para homem. Né? Quem que usa lenço de pano hoje em dia? Né? Mas, não sei, a tia ou a madrinha gosta de distribuir lenço ou meia social sintética. Né? Ou então alguém que entrega uma coisa bem aleatória, um CD, ainda tem gente que ganha CD, de música de um estilo que não tem nada a ver com você. Não sei, quando a gente ganha um presente desses que a gente não gosta, a gente, por educação, agradece. Né? Você não vai ofender a pessoa que está dando presente para você. Então tem esse negócio da aceitação, mas você não é grato por aquilo, porque isso não tem nada a ver com você. Mas quando é Deus que está entregando coisas na nossa vida, quando é Deus que está dando dádivas, né, e dádivas podem ser coisas boas, às vezes não, né? Quando Deus nos dá essas dádivas, saiba que Ele é muito sábio, muito inteligente, muito... assim, Ele é Deus, né? E Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes o que a gente recebe não é nem algo que faça bem fisicamente para a gente, porque às vezes um diagnóstico de uma doença incurável, como isso pode ser bom para mim? Né? Mas o que a gente ouve de testemunho das pessoas que ficaram paraplégicas, tetraplégicas, falam que passaram a conhecer a Deus. Né? A própria Elizabeth Elliot, depois de ter perdido 2 maridos, ela diz assim: aprendi a conhecer a Deus por causa do sofrimento. Porque antes eu achava que podia controlar Deus, que Deus era alguém que fazia a minha vontade, se eu fizesse a vontade dele. Mas, por causa do sofrimento, passei a conhecer Deus de uma maneira soberana, algo totalmente diferente. Vou dar um exemplo simples. Né? Quando eu ia para o Peru, umas 3 vezes na volta cancelaram um voo. Uma das vezes a gente ficou na fila ali para embarque, né? Fila do primeiro balcão de atendimento para você despachar a mala e pegar ali o cartão de embarque. A gente demorou muito, né? E aí depois, para poder entrar na sala de embarque, e aí atrasou bastante também, mais de 1 hora, 1h30. Ficamos lá esperando o saguão cheio, né? Todo mundo em pé ali esperando para poder embarcar. E não chamava. Depois que a gente embarcou, colocou todas as bagagens no bagageiro ali,
A gente ficou sentado, esperando. Uma hora desligou o ar-condicionado, ficou abafado. A gente ficou quase 2 horas lá esperando. Então, no total, mais de 3 horas de atraso. E aí o piloto avisa pelo alto-falante: ó, sinto muito, mas a gente tem um problema técnico, esse voo não vai poder seguir hoje. Por favor, descer ordenadamente, vão retirar sua bagagem, e aí vão para o balcão de atendimento para saber os próximos passos. Imagina, 3 horas de atraso, todo mundo ficou em pé, cansado, abafado, com fome. Tinha gente muito irritada, né? Acho que você consegue imaginar, né? Aquelas pessoas que ficam lá no balcão, batendo a mão, gritando. A atendente não tem nada a ver com isso, mas não sei, o passageiro acha que tem direito de gritar com a mocinha ali. E aquele dia foi difícil, porque foram ônibus ou vans enchendo e mandando para algum hotel que a gente nem sabia qual que era. Numa outra vez, né, quando eu cheguei lá, em vez de ter a fila para poder embarcar, não tinha ninguém. E aí fui chegando perto do balcão, eu vi uma atendente falando com outra: esse daí deve ser aquele outro passageiro. Cheguei lá, ela falou: ó, não tem voo hoje, mas a gente vai te dar estadia no hotel 5 estrelas, o motorista vai te levar, vai te buscar, vou te dar $200 para usar isso para comprar outra passagem ou para fazer um upgrade, e ainda ganha um cartão para usar a sala VIP. Você aceita? Você aceita ou não aceita? Assim é fácil aceitar, né? Aliás, sobre o cartão de sala VIP, eu nunca fui numa sala VIP de aeroporto e achava que era só uma sala mais bonita. Então estava com fome, então quando eu fui embarcar, eu fiquei na fila, comprei um sanduíche e aí comi rapidinho e fui lá para poder descansar na sala VIP. Você sabe que na sala VIP, além dos sofás que estica assim a parte de baixo para você estender as pernas, tem um balcão cheio de comida, tem garçom que pergunta o que você quer beber, né? E tudo de graça, né? Falando de graça, né? Às vezes a gente se preocupa tanto, se esforça, fica na fila, se cansa, gasta dinheiro, e não é a mesma coisa do que receber aquilo que é de graça. A graça de Deus é muito mais ampla e atinge áreas que você nem imagina. Quando você recebe o presente de Deus, a graça de Deus, você vai se surpreender positivamente. E voltando para a questão do sofrimento na nossa vida. Se Deus manda um sofrimento, manda alguma coisa ruim na nossa vida, ele é diferente daquela tia, madrinha ou pessoa aleatória que dá coisas aleatórias, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, quando a gente recebe, você diz: olha, eu não sei se eu queria esse negócio, mas eu sei que o Senhor é mais sábio que eu. Não sei se eu preciso, ou se são meus familiares que precisam passar por essa situação. Não sei, mas eu aceito. E quando a gente aceita, a gente pode agradecer. Porque é difícil ser grato se a gente não aceita isso. Então, se a gente tem convicção de que está tudo debaixo do controle das mãos de Deus, e que essas mãos são as mesmas mãos que foram traspassadas lá na cruz, por mim e por você, e são essas mesmas mãos que sustentam o universo, aí faz sentido a gente concordar com a frase que a Elizabeth Elliot também disse: seja qual for o cálice que Deus me oferecer. No cálice pode estar cheio de dor, tristeza, sofrimento, lamento, ou pode estar cheio de superabundantes alegrias. Eu estou disposta a tomar. Estou disposto a tomar porque confio em Deus que está me oferecendo esse cálice. Então, assim como no voo cancelado, cada um reage de uma forma diferente a notícias ruins. Uns vão ficar gritando, vão ficar nervosos, querem brigar. Outros estão em paz. Qual dos dois quadros você acha que um cristão deveria mostrar, né? A resposta dos cristãos deve ser: obrigado, Senhor, eu vou receber isso. E
A nossa cultura é muito de reclamar, muito mais de reclamar do que de elogiar. Pelo menos eu também consigo ver mais defeitos do que qualidades. E esse é um defeito meu, que precisa ser trabalhado. Mas essa coisa da gratidão, né, de agradecer. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, que está cuidando da gente. E entenda também, por favor, que eu não estou falando em fatalismo. Fatalismo é aceitar qualquer coisa, porque fazer o quê? É o que tem e a gente vai em frente. Tem coisas que podem mudar, tem coisas que devem mudar. Então, não estou falando se o marido bate na esposa, ou se a esposa bate no marido. Esse tipo de situação, ou quando os filhos ficam xingando os pais, esse tipo de situação você não precisa aceitar. Dizer obrigado, Deus, porque minha esposa está me batendo, obrigado, Deus, porque meu filho é rebelde e desobedece o tempo todo, me desrespeita o tempo todo. Não, isso não é coisa para se agradecer, isso é coisa para ser corrigida. A gente podia falar aqui da oração da serenidade, que é usado pelos narcóticos anônimos ou pelos alcoólicos anônimos. Diz assim: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me é possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Faz sentido? Né? Algumas coisas podem e devem mudar. Então é dessas que não podem mudar, incluindo o sofrimento que a gente está falando. Eu li a história de uma menina de 17, 18 anos. Ela sempre, que ela lembra, sempre viveu em conflito com a mãe. Sempre brigaram, sempre ofenderam uma a outra. Diziam coisas feias uma para outra. E aí ela começa a participar de estudos bíblicos. E a maior parte das coisas que ela ouvia entrava por ouvido, saía pelo outro. Mas uma vez ela estava ouvindo sobre honrar pai e mãe. Né? Honrem pai e mãe. E isso grudou no ouvido dela. E ela voltou para casa e ficou pensando e falou: acho que não consigo ser cristã. Se for para honrar minha mãe, se isso é condição para ser cristão, então eu não tenho condições de ser cristã. E isso ela pensando sozinha e foi falando com Deus, falou: Deus, eu queria ser cristã. Eu acho bonito tudo isso, mas eu acho que eu não consigo. Não sei o que fazer, Deus. Se o Senhor puder me ajudar, por favor. E ela disse que fez essa oração de maneira sincera para Deus e não pensou mais nisso. E naquela semana ela foi convidada para uma festa. E a festa da turma dela começava às 11 horas da noite, numa boate, né? E ela foi pedir para a mãe autorização para ir. E a mãe falou que não. E a resposta dela foi, para ela mesma, surpreendente. Ela falou: ah, tá bom, mãe, tudo bem, muito obrigado. E voltou para o quarto. E quando ela entra no quarto, aí ela se toca: como assim? Eu respondi tudo bem, obrigado. O que é isso? Nunca aconteceu isso na minha vida. Ela falou que não, e eu não xinguei ela, não gritei com ela, simplesmente agradeci. Você sabe que esse foi o primeiro passo para uma caminhada cristã, para uma caminhada espiritual dela. Quando a gente fala de honrar pai e mãe, a gente sabe que isso é um preparo para honrar, obedecer e amar a Deus. Porque uma coisa é ir para a igreja, cantar, levantar as mãos, fechar os olhos, sentir a presença de Deus. Outra coisa é obedecer a Deus. E a gente obedece a Deus, a gente ama a Deus, a gente honra a Deus, honrando nossos pais, por exemplo. A Bíblia faz Jesus fala isso, né? Se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. E a gente, por causa da nossa mentalidade, não sei se é dos tempos mais modernos ou do mundo ocidental, a gente associa amor com sentimento. E aí quando fala de obediência parece dever. E como assim? Se eu amo a Deus, eu ainda tenho que obedecer? Obedecer parece uma coisa de soldado, de sargento, que tem que obedecer, é uma coisa coercitiva. Onde está o amor nisso? Então, porque na Bíblia amor não é sentimento, amor é ação.
Amor é uma resposta. Amor é uma iniciativa, às vezes. Mas sempre envolve ação, fazer alguma coisa pelo outro. Por isso que quando Jesus fala, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos, é porque está ligado as duas coisas. Se você quer honrar a Deus, você precisa obedecer a Deus e por isso você ama a Deus. Se você não obedece a Deus, não pode dizer que ama a Deus. E aí, na questão dos pais, a mesma coisa. Então eu queria falar de 3 coisas envolvendo a questão da gratidão, né? Então a primeira eu já falei, aceitação e gratidão são distintivos do cristão, devem ser distintivos do cristão. E o segundo é que a gratidão honra a Deus. Vamos ver Salmo 50, 23. O salmista, falando como se fosse o próprio Deus, diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício. Gratidão como sacrifício. Pense nos sacrifícios do Antigo Testamento. Uma oferta sacrificial de gratidão. Quando inclui esse aspecto sacrificial, implica em algo custoso. Custa alguma coisa. Para o ofertante é o custo de um animal. E um animal bom. Porque na Bíblia estava escrito, não pode trazer animal defeituoso. Não traga aquele animal que está com o olho furado, que tem uma pata a menos. Não traga coisas que não prestam. Traga o melhor. Muito bonito. Esse é o que você oferece para Deus. Então, quando a gente fala de oferecer a nossa gratidão como sacrifício, a gente está oferecendo o melhor que a gente consegue oferecer para Deus. Quando fala oferecer gratidão, quer dizer oferecer nosso louvor, oferecer nossas ações de graças. E mesmo que isso custe para a gente. Aliás, ofereça, especialmente quando isso custa para você. Uma coisa, como eu falei, é dizer, você aceita hotel 5 estrelas e $200? É claro que eu aceito. Tá. Agora você aceita passar alguns anos sem ir para nenhum hotel, sem ir para nenhum restaurante? Você aceita perder seu emprego e ficar um tempo sem emprego? Ou você aceita deixar seu emprego e começar uma carreira ministerial como missionário ou pastor, ganhando 20% do que você ganhava antes? Aí você fala, bom, não sei, aí tem que pensar, né? Pois é. Ofereça sua gratidão como um sacrifício. Lembra que você não está num mar de caos, você está debaixo da ação amorosa de Deus, está debaixo do cuidado amoroso de Deus. Lembra quando Jesus estava dormindo no barco, os discípulos juntos com ele, está uma tempestade muito forte. Jesus estava dormindo porque aparentemente estava muito cansado, mas aí os discípulos vão acordá-lo, vai gritar com ele, mestre, mestre! O Senhor não se importa conosco, a gente vai morrer, você não vai fazer nada. Qual que foi a resposta de Jesus? Primeiro, Jesus não responde diretamente para os discípulos. Ele simplesmente levanta e fala para o vento e o mar se aquietarem. E aquela agitação toda de repente para. Ouve-se o silêncio, um silêncio ensurdecedor. E aí os discípulos estão ali de queixo caído. Aí Jesus faz uma pergunta, em resposta à pergunta deles. Vocês estavam com medo? Vocês não têm fé? Se Jesus perguntasse isso para a gente, né? Você está com medo? Você não tem fé? Você não acredita que Jesus está no controle de todas as coisas? Ele é que controla inclusive o vento e o mar. Ele controla inclusive essa pandemia que a gente está passando. Por que vocês ainda estão com medo? Ainda não têm fé? O terceiro aspecto de gratidão é que a gratidão prepara o caminho de Deus para a salvação, como a gente viu nesse versículo. Quando a gente oferece nossa gratidão como sacrifício a Deus, a gente está honrando a Deus e então Ele vai mostrar a salvação de Deus ao que anda nos caminhos dele. Se a gente olha, especialmente no Antigo Testamento, quando fala das pragas,
das tragédias que aconteciam, é porque Deus queria que o povo se voltasse para Deus, buscasse a Deus. Então, tudo bem, vai ter vacina, a gente está esperando com esse isolamento melhorar, mas o que Deus espera da gente é que a gente possa ir para mais perto dele e possa ajudar outras pessoas a se chegarem mais perto dele, para que ele possa trazer a salvação. Vamos ver um outro versículo, Salmo 56, versículos 3 e 4. E aqui é o salmista dizendo: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Então não é que você nunca vai sentir medo, né? Eu falei agora há pouco, né? Você está com medo, né? Você pode dizer, eu estou com medo. Então, quando você estiver com medo, confia em Deus. Confia em Deus. Assisti semana passada um vídeo, uma entrevista, né, de um casal muito querido. O marido é sobrinho do Nozomu Sam, que é o marido da minha mãe, e a esposa, a Claudine Petkov Tatikal, sempre foi muito ativa na igreja. Né? Fizeram projetos de música, de evangelismo em diversos lugares. Eles participavam de uma banda, que eu esqueci o nome. Eles têm 2 filhas, uma de 19, outra de 17 e 18 anos. E desde dezembro de 2019, ela vem tratando de um câncer. Ela começou a sentir dores na área abdominal, não sabia o que era, pesquisaram e descobriram um câncer no fígado. E aí vem esse baque inicial, né? Puxa, um câncer, né? Será que isso é grave? Será que tem tratamento? Aí veio o segundo baque, porque diz que esse câncer no fígado era um câncer secundário. É o câncer da metástase, né? O câncer está se multiplicando e indo para outros órgãos e atingiu o fígado. Então, onde estava o câncer primário, o câncer principal? E aí eles ficaram pesquisando, não encontravam. Até que descobriu que estava no canal da bilis, né? Das vias biliares, que passa por dentro do fígado. E não é tratável. Então, esse segundo baque foi ainda maior. Vou pedir para o Dan deixar aqui embaixo um link também com esse vídeo, né, com o testemunho deles. Você vai perceber que, apesar da condição física bastante debilitada dela, ela transmite ainda uma alegria, uma paz que é difícil de imaginar em alguém que está passando por uma doença tão grave. Assista o testemunho dela. Aqui tem uma foto que eu tirei da entrevista, né? Eles estão na parte de cima e eu colei outras 2 imagens embaixo com as filhas e ela tocando. Assista esse testemunho, ele é poderoso, ele fala sobre gratidão e louvor a Deus, não importa as circunstâncias, de verdade. Várias músicas que a gente canta na igreja dizem assim: eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Se tiver de dia, eu vou te louvar. Se tiver à noite, eu vou te louvar. Se tiver tudo dando certo, eu vou te louvar. Se tiver dando tudo errado, eu vou te louvar. E a Claudine, por ter dirigido o louvor várias vezes e ter dito essas coisas para as outras pessoas, ela mesma diz assim: seria incoerente nessa hora eu não fazer isso. Então eu quero louvar a Deus. Eu quero oferecer meu louvor a Deus. E essa alegria e serenidade e paz dela incomoda as pessoas, né? O pessoal diz assim: viu, será que vocês entenderam a questão da gravidade do problema? E a resposta deles é: a gente entendeu, mas a gente não desistiu, a gente não se entregou. Então, quais motivos de louvor a gente deve usar, né? Por que razões a gente deve louvar a Deus quando a gente recebe uma notícia ruim, quando a gente passa pelo sofrimento? A primeira coisa é que Deus é Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que quer o melhor para a gente. Esse amor de Deus ainda deseja a minha alegria. Deus tem o mundo inteiro nas suas mãos, como eu falei, né? As mãos que foram perfuradas lá na cruz, por mim e por você. Jesus podia ter desistido, ele não precisava passar por tudo isso, mas o fato dele ter ido até a cruz, até as últimas consequências, porque ele te amou tanto, que ele queria que você não passasse pelo sofrimento da separação eterna de Deus, e nessa separação eterna de Deus vai haver sofrimento
interminável. Quero ler mais um salmo, um versículo do Salmo 55, 22. Nessa versão diz: lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Na versão mais antiga, a revista atualizada, diz: confia os teus cuidados ao Senhor. Mas aqui nessa versão mais nova diz, não só entrega, mas jogue para Deus. Coloque em cima de Deus. Tem essa ideia de arremessar, Lembra quando Jesus fala, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim. Traga seus fardos para mim, eu vos aliviarei. Então essa mesma ideia está no Salmo. Então, já que Deus vai carregar comigo, então, por favor, Deus, fica com esse peso. Eu não consigo carregar sozinho. Uma curiosidade sobre essa palavra aqui, cuidados. Cuidado é aquilo que é importante para você, aquilo que você se preocupa, aquilo que lhe é caro. Mas não só isso, a palavra original quer dizer presente, aquilo que você recebeu. Então, se você recebeu uma coisa pesada de Deus, entregue para Ele, confie a Ele, lance sobre Ele. Eu ouvi uma interpretação uma vez, vocês devem conhecer aquelas parábolas dos talentos, parábola dos talentos, das minas. O talento e a mina eram um peso que definiam um valor. É tipo 1 quilo de ouro. Então, alguns intérpretes dizem assim que talvez ali não seja simplesmente a questão do valor que é multiplicado, mas tem a ver com o peso que cada um pode carregar. Então eu vejo algumas pessoas que carregam pesos que eu falo, eu não conseguiria carregar esse peso. Mas Deus sabe, e Deus tem acompanhado esses que têm carregado esse peso. Raquel Novaes, compositora e cantora, tem uma música com esse nome, Gratidão. Ela diz assim: em gratidão eu canto a ti, com o coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor, meu Salvador. E ela comenta na introdução de uma das gravações que a palavra gratidão tem como um dos seus sinônimos reconhecimento. Então, se a gente entender que a gente recebe de Deus, então a gente reconhece que Deus está nos dando aquilo, talvez a gente consiga entregar de maneira mais fácil. Fácil é uma palavra forte, mas que a gente consiga entregar com mais convicção, com mais fé, aquilo que está sendo pesado para você. Então, nesses dias de pandemia, agora o estado de São Paulo todo na fase vermelha de novo, algumas cidades fizeram lockdown mesmo, ninguém sai na rua durante 60 horas, 72 horas, não tem posto aberto, não tem mercado aberto, fecha tudo. São períodos que trazem insegurança. A gente sabe que tem vacina, mas não tem vacina. E aí tem variantes, tem amigo meu que pegou pela 2ª vez Covid. Então essas coisas podem fazer nosso coração ficar pequeno. Lembra, olhando para esse mundo. Por outro lado, se a gente olha para o mundo invisível, a gente vai entender que Deus está trabalhando. Deus está fazendo com que as pessoas busquem a Ele. Mas por alguma razão as pessoas não querem buscar. Preferem ficar ou ocupando a mente com assistindo séries, assistindo animes, o tempo todo, ocupa a mente o tempo todo, em vez de buscar a Deus, de estar numa solitude. Você consegue buscar Deus? Você pode buscar Deus também? Você pode interceder por seus amigos que ainda não conhecem a Deus, dessa maneira como a gente diz que conhece a Deus? Vamos estar orando. Deus, o Senhor é um Deus sempre bondoso, um Deus muito amoroso e certamente mais inteligente e mais sábio do que nós. A tua perspicácia, a maneira de enxergar as coisas é muito superior a nós. E por isso às vezes a gente
não entende as coisas, discorda do Senhor, mas que a gente tenha esse mesmo sentimento de Jesus, que embora preferisse não beber desse cálice, aceita porque é a tua vontade. Oramos, Deus, pedindo o teu consolo sobre as famílias que estão enlutadas. Pedimos, Deus, a tua proteção e a renovação das forças daqueles que trabalham na área de saúde, em especial dos cristãos, Deus, que eles possam continuar sendo sal e luz, brilhando, trazendo esperança. E oramos, Deus, pedindo que a gente possa discernir a verdade, perceber as coisas ao nosso redor e sermos guardiães fiéis também da tua palavra, Senhor. Pessoas que vivem aquilo que entendem como ser cristão. Oramos, Deus, abençoando cada um que está ouvindo a palavra hoje. Pedimos, Deus, que se alguém ainda não tomou essa decisão de dizer, Deus, eu quero me tornar cristão, cristão de verdade, não por causa de um ritual de batismo ou porque meus pais pensam que são cristãos, mas eu quero me tornar cristão. Então, Deus, ouve essas orações, que possa haver decisões para ti, decisões de entrega, dizer, Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, cumpre o teu propósito na minha vida, que a minha vida cumpra o teu propósito na história desse mundo. E obrigado, Deus, porque o Senhor perdoa os nossos pecados e pagou muito caro para perdoar os nossos pecados. Por isso, pedimos que o Senhor também santifique a gente, que a gente tenha uma vida de pureza, de integridade e de santidade. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter o tempo da bênção. Por favor, se coloquem em pé. Se puder, se tiver alguém, dê as mãos e a gente vai estar orando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém e amém. Você é grato por esses que estão ao seu lado? Agradeça a Deus. E nos vemos na próxima semana. Até.